Olá, amigos e amigas, ao nosso bate-papo do Entre Elas. Hoje eu tenho a alegria de estar recebendo a nossa pastora Ana Paula Wimmer, também professora, e a Gabriele Silveira, secretária executiva, advogada. E nós vamos falar de algo maravilhoso, milagre. É aquilo que todo mundo anseia ver, receber algum dia. Mas na realidade a nossa vida é feita de pequenos milagres. Mas vamos falar hoje dos grandes milagres. Tudo bom, meninas? Tudo bom, pastora? Então, milagre é algo sobrenatural, que foge do natural. E que é difícil crer, né? Mas o cristão crê em milagres. Vivencia, né? Não é? O Evangelho de Jesus, os Evangelhos, é uma descrição maravilhosa de milagres. Começa com o milagre da nascimento virginal de Jesus, Deus se fazendo carne, habitando entre nós. A palavra é surreal, né? Não tem outra. Sobrenatural, não é? Deus, o grande Deus, nos amando. Que coisa maravilhosa! E depois a salvação, a vida eterna, nesse cenário do universo, aqui a nós as pulguinhas, né? Verdadeiras pulgas. E Deus nos ama e vem até nós, isso é maravilhoso. Amém. Mas será que a gente pode tornar o milagre algo assim palpável no nosso dia a dia, na nossa rotina? Tem como incluir um milagre? Eu vou começar pela pastora. Dá para trazer o milagre além dos evangelhos, não é? Além da Bíblia, para a nossa vida de correria hoje? Dá sim, pastora, dá para trazer porque o Espírito Santo, ele está em nós. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, né, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo que habita hoje em nós, né? Então, assim, da mesma forma que o Evangelho ali, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem relatando esse ministério de Jesus regado, né, do sobrenatural, regado das mudanças de sentença, a forma como Jesus parava, né, para atentar para as dores, para os sofrimentos, para as lágrimas, e se compadecia. E essa compaixão de Jesus o movia, né, em amor, e aí sim os milagres aconteciam. Isso está acessível para nós hoje. Verdade. Em Jesus. Né? Porque assim, o sobrenatural, ele não é um lugar. Né? O sobrenatural é uma pessoa. Jesus, ele opera o sobrenatural. Então, assim, se Jesus está vivo, né? Porque nós cremos, com base na palavra de Deus, que Jesus está vivo, né? E ele está em nós através do seu Santo Espírito. Então, assim, esses milagres, essas operações de sinais e maravilhas, isso é acessível hoje. E quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, a gente é alimentado dessa esperança. Porque não tem como, né? A gente já vive num tempo tão difícil, né? A vida não tá fácil, né? E cada vez mais a gente vai avançando em dificuldades. Algumas são corriqueiras ao longo da história, né? Dificuldades com enfermidades, com relacionamentos. E aí, muitas vezes, a gente se depara, né, com algumas sentenças e pareceres naturais que acontecem, né? Porque assim, a medicina tem um limite. Até onde o homem pode ir. Nós temos aí homens brilhantes, né, que atuam na medicina, mas que têm limitações. Sim. Né? Porque eles são homens e não têm esse poder do ir além, como a senhora colocou, né? Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente lê nas Escrituras, cara, Jesus ressuscitou, cara, Jesus tocou, cara, Jesus operou, assim, não tem como você não acender essa centelha, né, de esperança no seu coração. E aí sim, dando continuidade, porque Jesus, ele não mudou. É verdade, por isso que é importante a gente estar conhecendo os evangelhos, estar na igreja ouvindo uma mensagem, estar em comunidade em que uma pessoa vai reparte com você alguma coisa que aconteceu na vida dela, é muito importante, também. Esse testemunhar. Isso tudo, né? Isso vai alimentando a nossa fé, com certeza. Agora, Gabriele, é difícil, não é? A gente sair desse estágio de
só o que meus olhos veem e o que eu estou vendo não é legal. Como é que a gente faz essa transição na vida da gente? Porque conhecemos várias pessoas que era só o materialista em pessoa, tá, tem Deus, está no céu, que bom, mas ele lá, eu tocar, nada de... Deus não vai se importar com os meus problemas. Não se importa com isso, não é? Como é que, por exemplo, na sua vida aconteceu essa transição de crer que Deus está perto de você e que existe a possibilidade do milagre? Isso é uma questão de fé, né, pastora? Porque, especificamente na minha vida, eu fui criada no Evangelho, né? Eu fui inculcada. Mas sempre, às vezes, quando as coisas ficam mais difíceis, sim, a incredulidade entra no coração. Sim, e a gente, nessa vida de rotina, nessa loucura, a gente ora e a gente quer que abra os olhos e quer que o milagre já esteja aparente, né? Mas eu acho que é no Senhor, é nesse sobrenatural do Senhor, né? Estar em Jesus, buscando a face do Senhor e compartilhando na igreja. Eu acho que isso é muito importante. A gente está unido, mesmo com as questões, né, de pandemia, a gente está na igreja, a gente está juntos, porque uma brasa sozinha não faz fogo. É verdade. Né? Então a gente tem que estar junto, em comunhão, e eu acho que na minha vida é também uma questão de oração, né? A gente buscar em oração, porque tudo que a gente... orando sem cessar. A gente tem desafios diários, né, em casa, e eu acho que a demonstração do que o Senhor tem feito na nossa vida é realmente uma fé inabalável, orando sem cessar, porque a gente precisa desse calor do Senhor no nosso coração. Né? Com certeza. A gente precisa estar... às vezes rola um desespero, uma angústia, mas a gente tem um irmão, a gente fala, pastor, ora por mim, estou desesperada. Mas a gente está junto, né? Tá junto, e o Espírito Santo age. Intercede. Isso é milagre, gente, sim, surreal. Sim. Deus habitando no meu coração, que coisa incrível. Ele confirmar, né? E agindo. Sim, exatamente. A gente tem uma experiência, né, que eu falei, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas você vai fazer? Como? Você tomou o meu lugar agora? Já resolvi tudo. Eu já estava organizando tudo. Não, mas como? Eu não te dei essa autorização. E eu falei, tá bom, Senhor. Eu vou para o meu lugar, vou descansar. Né? É um caminho para o milagre, eu acho. Ela falou assim, dessa questão desse imediatismo que a gente vive hoje, né? Sim. Só que assim, o milagre, quando ele acontece, realmente ele é pontual, né? Sim, ele se manifesta. Mas assim, esse lidar com o processo de viver o milagre, eu acho que isso também é um desafio. Porque a gente tem dificuldade, né, pastora? Cada vez mais, assim, acho que as gerações... Eu adoro que as coisas aconteçam rapidamente. Então, eu amo. E acho que cada vez mais as gerações vão acelerando isso. A gente não tem mais paciência para esperar nada. Só que, assim, é exatamente isso que diz. O tempo só é ruim para quem não sabe esperar. Boa. Mas a gente tem que esperar onde? No Senhor. Eu estou gostando que o tempo está passando mais devagar agora para me segurar um pouquinho mais nessa idade. Mas quando chega em termos de querer abençoar a família, de ver a família abençoada, ou de precisar acontecer alguma coisa, aí a gente quer que o tempo passe rápido. Porque assim, essa dificuldade de lidar com o tempo da espera, ela é difícil, mas assim, né, ela faz parte do processo. Sim. Porque eu entendo assim, quando Deus tem um propósito de operar o milagre, a bênção não é só o milagre, né? Ele vem manifestando a presença dele ao longo de todo um trajeto. Sim. Só que enquanto a gente não aprende que a gente tem que caminhar nessa dependência de Deus, e eu sei que isso não é fácil, né? Porque assim, ter que depender de alguém para alguma coisa é desconfortante muitas vezes, né? E a gente nunca sabe o tempo que Deus vai querer operar, né? Porque assim, como ela falou, a gente às vezes olha uma situação e já resolve, quer fazer e tal, só que assim, o tempo do Senhor é diferente do nosso.
Né? E a Bíblia nos ensina que a nossa ansiedade não acrescenta em nada. É verdade. Deus não trabalha em coração sujo. Porque se acrescentasse, a gente estava cheio de um monte de coisa, né? Que a gente vive ansiosos por uma solução de problemas e tal. Só que assim, Deus ele opera ao longo desse processo, aguardando o milagre, também nos ensinando a depender dele, a se alimentar dessa porção diária, nos ensinando a importância da comunhão. Porque assim, eu tenho o meu desafio, talvez a Gabi tenha o dela, a senhora tem o seu. Assim, quando a gente se junta, a gente compartilha de objetivo. E qual é o nosso objetivo? É obter uma resposta do Senhor. E aí uma fortalece a outra e testemunha, e aí você avança mais um pouco, conquista, e assim Deus vai nos conduzindo nesse processo. Agora, é interessante a gente ver nos evangelhos que o objetivo principal do Senhor Jesus entre nós era lhe trazer esse conceito de reino de Deus, Sim. dos seus princípios. E para isso era importante que ele operasse os milagres, principalmente para aquela geração de judeus, de fariseus, avalizassem o ministério. E muitas vezes, verdadeiramente, nós vemos que tu és o Filho de Deus. Porque só o Filho de Deus poderia realizar as coisas que tu realizas. O principal objetivo do Senhor Jesus era que nós crescêssemos em Deus e crescêssemos dele, mudássemos o coração para alcançar a vida eterna. Sim. Porque se a gente observar, o milagre é passageiro. Sim. Sim. O milagre não é o propósito, né? É. E ele operava os milagres com esse objetivo de avalizar o ministério dele, mas também, como até você mencionou, por misericórdia. Era o que movia o coração do Senhor. Eu acho muito interessante aquele texto da viúva de Naim, que a Bíblia diz que ele movido de compaixão. Não é? Assim como ele soube quando foram falar que Lázaro estava morto, o Senhor Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, né? Então, é um milagre como carinho de Deus para a gente. Sim. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, Senhor, eu nem precisava, mas um carinho. Veio na hora certa. Não é? Um carinho porque Jesus de Deus. Ele é intencional naquilo que ele faz, né, pastora? E essa questão, como a senhora levantou, a manifestação do reino, ela era um tempo de uma revelação de Deus, tipo assim, aquele que havia sido prometido. Né? Jesus ele vem cumprindo, né, todas as profecias, de modo que aqueles que conhecessem a lei, era esperado que eles reconhecessem a Jesus. Sim. Por isso é que João fala, né, veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Então assim, mas o fato de quando Jesus se manifesta no sobrenatural, eu entendo também que assim, uma esperança para aquele povo. Porque quando, imagina aquelas multidões vendo Jesus operar aqueles milagres todos, eles estavam sendo visitados, sabe, por uma porção boa de esperança, sabe, assim, do tipo assim, gente, tem algo a mais. Não é só isso. Eles estavam muito presos aos protocolos somente, sim. do sacrifício, e assim, tinham perdido essa vida. E aí quando Jesus vem nessa dinâmica do reino... Eles achavam que tinha uma engrenagem a ser realizada para as coisas acontecerem. Um protocolo. Tem um protocolo. Falava bem de advogada. Cumpra o protocolo que aí vai acontecer aquilo. Mas o milagre é o que foge exatamente disso. Né? Do reino. Eu acho que isso traz vida de Deus circulando no meio do povo, né? Sim. Gabriele, é difícil administrar o que se interpõe ao milagre? Tipo assim, quase estava acontecendo, mas aí chegou aquela situação. É aquele enfermo que está internado no hospital e aí o médico diz, olha, está melhorando, de repente não melhora. Administrar essas emoções sem perder a fé. E sem perder o equilíbrio, né, pastora? Que eu acho que a gente tem que pedir ao Senhor o fruto do Espírito, né? Porque não só a fé, mas perder o equilíbrio, a mansidão, o domínio próprio e o desespero para não ficar, né, Senhor, porque era, mas não foi.
E eu acho que a gente tem que confiar no Senhor, né? A gente teve na família, o papai teve um câncer em 2010, oramos e o Senhor, pela misericórdia dele, curou meu pai. A gente tem outros milagres, infinitos milagres, né? Que a gente pode contar. Mas e se o papai não fosse curado? Papai iria para o céu, né? O grande milagre foi a salvação, ir para o céu. Foi a salvação dele, né? Que minha mãe orou 17 anos, nós oramos como família por 17 anos pelo meu pai. E ele foi salvo. Então, assim, ainda que ele partisse, o nosso milagre estaria com o Senhor. Esse né? é o maior milagre. Exatamente. Então, eu acho que Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai continuar orando, vai continuar pedindo, vai continuar aos pés do Senhor, porque eu acho que o milagre não é o fim, né? A gente tem que ter um processo de vida com Deus contínuo, porque a gente não tem que estar em busca do milagre, Sim. né? O Senhor do milagre, em busca do Deus das bênçãos, mas sim e nem das bênçãos de Deus, mas do Deus das Sim. bênçãos, né? Buscando a face do Senhor, para a gente ter uma mudança de vida, para a gente ter paz. A paz que excede em todo entendimento, né? A gente vive um momento tão difícil, mas a gente pode dizer, eu estou em paz. O grande milagre já aconteceu, Sim. Já. que é o Senhor Jesus levou na cruz os nossos pecados, Sim. nos deu uma vida nova com Cristo e há uma vida eterna nos aguardando. Amém. Até se não acontecer mais milagre nenhum, o grande milagre da paz, Exatamente. da segurança em Cristo, isso já aconteceu. Esse é o nosso maior milagre. Por isso que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós que não vimos Jesus, Exatamente. não vimos a ascensão, não é? Exatamente. E cremos nele, Exatamente. pela palavra de Deus. Exatamente. Também porque há testemunhas, não é? A Bíblia também é um livro jornalístico, né? Lucas era o nosso jornalista por excelência. Então, a veracidade da palavra de Deus e o Espírito Santo, ela nos traz essa paz. Senhor, se o milagre acontecer, bem. Se o milagre não acontecer, Deus é soberano. E sabe de todas as coisas. É verdade. Está acima de todas as coisas, possui todo o poder. É verdade. Né? Agora, com certeza, no dia da angústia, né, Ana Paula, você botar o joelho no chão, gritar, Papai do céu, envia um milagre, opera um milagre nessa situação. Exatamente. Isso é muito importante, não é? Exatamente, pastora. Assim, o fato da gente ter conhecimento, né, da possibilidade do Senhor manifestar um milagre, não quer dizer que Ele sempre vai operar o milagre. Porque a gente também precisa aprender essa caminhada, né, como a senhora falou e a Gabi ratificou, a finalidade do Senhor na nossa vida não é operar milagres, né? O objetivo dele ter, né, se entregue por nós foi nos reconciliar com Ele. Havia, né, um distanciamento entre nós e o Senhor por conta do pecado. E aí a Bíblia fala, né, aquela declaração de amor maravilhosa, que Ele nos amou de uma maneira muito especial, se entregou e nos reconciliou, né, e nos fez filho, e nos deu lugar na sua família. Então, esse é o objetivo de Deus, nos trazer para um relacionamento que havia sido interrompido. Mas assim, quando a gente começa a caminhar nesse relacionamento, né, de pai e filho, nós vamos aprendendo que o pai tem uma vontade, né, e que tudo que Jesus fez ao longo do ministério dele inteiro tinha a ver com a vontade do Pai. Então, assim, nós precisamos aprender que na nossa vida devemos buscar fazer a vontade do Pai. E que em algum momento a vontade do Pai pode discordar da nossa. Sim. Por mais que a gente creia e saiba que Ele tem poder para fazer. Só que muitas vezes, quando o Pai diz não para alguma coisa, a gente entende que é falta de amor, que a gente está preterido, que o Senhor, né, se esqueceu da gente. Só que a forma de Deus amar não tem nada a ver com Ele ficar nos dando tudo o tempo todo.
Nenhum pai e mãe dá tudo o Crente tempo mimado, todo. né? Tem Não. muitos crentes que são mimadinhos, Exatamente. né? Aí, eu entendo, pastora, porque assim, né, a gente sabe que ele pode fazer. Aí quando ele não faz o que a gente pede para ele fazer, a gente fica chateado, acho que naturalmente, né? Vem aquela tristeza. Igual um filho. Mas ao mesmo tempo, assim, o milagre, ele pode não ser manifesto no reverter de uma situação, mas ele pode ser manifesto no sustentar-nos Sim. com o não que ele nos deu, nos levando a Sim. entender que a Fortalecimento. vontade dele é boa, é Agradável. perfeita e agradável até Sim. quando não é a minha. E eu entender que, assim, se ele optou por fazer diferente do que eu pedi, ele fez o que era melhor, ainda que eu não entenda. Porque, assim, pai e mãe, né, eu não sou mãe, mas vocês são, quando diz um não para um filho, é Ninguém amor. gosta de não. É um amor, é amor. Tem amor ali. Tem amor, tem certeza. proteção, tem cuidado. Só que nem sempre o filho vai ter Entende. maturidade para entender esse amor. Aí quando ele cresce, às vezes vai ter lá os seus próprios filhos, ele passa a entender, puxa, né, minha mãe fazia assim comigo. Então, aí naquele momento, então nós estamos numa caminhada de maturidade com Deus. Sim. Então assim, e nesses momentos, quando não vem, porque o não vem, gente. Eu já tive alguns nãos do Senhor na minha vida. Né? E fala assim, mas como é que eu vou viver sem isso? Tem vida. Tem vida quando às vezes vem um não da parte de Deus. E não é falta de amor, muito pelo contrário. É um amor tão grande que às vezes nos falta entendimento, mas não pode deixar entrar dúvida e incredulidade, que se ele não operou, é porque ele tem algum motivo de não ter operado. Exatamente, até pela onisciência de Deus, né? Ele Exatamente. sabe tudo, ele conhece tudo, então, se ele não te deu, é porque Sim. ele tem um propósito lá na frente e de repente não te deu e vai te dar outra coisa. Exatamente. Melhor, Melhor. né? Sempre Então, é o a gente- melhor. sim. Caminhar com Jesus é sempre o melhor. Tem que ter um ainda quando o milagre não relacionamento. acontece. Sim, sim. Agora, eu acho muito legal quando a gente desenvolve, assim, é o Espírito Santo, lógico. Claro. Uma capacidade de ver pequenos milagres. Ah, sim. Eu acho isso muito interessante. A gente que vive nesse século XXI, quando a gente para pensar em todas as vacinas que Deus orientou os cientistas a fazerem, não é? Nossa. Em toda, gente, quando eu vejo assim, estou passando na linha vermelha, vejo aquele avião decolando, eu falo, gente, isso é um milagre. Fantástico, né? Não é? Então, é bom que a gente veja que os milagres de Deus estão repartidos na humanidade. Sim. Como é bom a gente viver com essa perspectiva, né? É como se você botasse assim o óculos do Evangelho. Eu tenho óculos escuros que quando eu coloco ele assim, gente, o verdinho está mais verdinho, o azul do céu está mais do céu. Eu chamo o meu óculos de Evangelho, porque ele te dá uma visão, Um brilho diferente das coisas. uma visão né? especial. E isso serve para tudo, para você ser grato, desenvolver a capacidade de ver pequenos milagres. De não ficar esse gulosão do milagre, se não for um negócio assim, um milagrão, não serve para mim. Eu acho que viveu no dia a dia Os milagres diários. de um pequeno milagre. Ai, Senhor, que comida gostosa, nossa, que feijãozinho com arroz, delicioso, Senhor. Glória a Deus, apareceu aqui na minha mesa, eu não fui plantar o feijão, Não precisei fazer. eu não fui colher o arroz, Deus me deu recurso. Isso é um milagre. Eu acho que a pessoa que pensa assim vai ser muito feliz. A gente precisa desenvolver essa capacidade de ver os pequenos milagres, né? Chegar bem em casa, sem nenhuma intercorrência, né? Dormir numa cama quentinha, o pastor Paulo sempre Sem fala goteira. isso. Né? Então, assim, são coisas pequenas, mas se a gente se colocar no lugar de uma outra pessoa que não tem uma cama quentinha, né? Então, acho que a gente tem que realmente aproveitar os pequenos milagres que o Senhor diários, né? De estar respirando, né? De estar com a família saudável, né? Quem tem a sua família. Eu acho que a gente tem que ser grato ao Senhor. Com certeza. E eu Praticar, gosto nisso no Salmo que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Não é? Então, a própria vida em si, gente, é um milagre. E a gente precisa desenvolver essa capacidade, né,
de ver esses pequenos milagres. Até o livro de Romanos fala que nós somos indesculpáveis quando não cremos em Deus, porque a natureza proclama Deus. Acho que é praticar mesmo a gratidão, né, pastora? Porque, assim, eu entendo que é um exercício. Quando a gente tem esse entendimento das bênçãos do Senhor que nos alcançam todos os dias, que, assim, às vezes, né, essas pequenas bênçãos fazem parte do cotidiano. Às vezes você está precisando de uma intervenção que está além daquilo que é do cotidiano, mas, assim, o cotidiano, ele precisa alimentar a sua fé. Né, de que, assim como o cuidado tem se manifestado todos os dias, assim, né, o pão vivo não vai deixar de te alimentar, independente de qualquer situação, né? Mas isso é uma prática. A gente é muito mais pronto para reclamar, né? Ou, enfim, ou para pontuar o que está faltando, o que nós gostaríamos de conquistar e alcançar, do que praticar a gratidão. Então, eu entendo que isso é um exercício, né? Nós precisamos trazer isso em pauta. Fizeram alguma coisa para... Das pequenas coisas. Fizeram alguma coisa para você? Poxa, Gabi, muito obrigada. Ai, pastora, nossa, muito obrigada. Porque, assim, isso é prática. E da mesma forma, assim, né? Porque quando eu tô agradecendo ela por alguma coisa, eu falo, poxa, mas agradeceu a Deus já hoje? Você acordou, você respirou, você tem uma comidinha. Ah, mas não era o que eu gostaria, cara, mas não tá faltando. É verdade. Né? Então, seja grato nas pequenas coisas, né? E eu acho que Deus usa pessoas para nos abençoar com pequenos total. Milagres. Total. Não é? E eu gosto, às vezes, até de ser abusada com Deus. É aquela vida que a gente vive assim, contando com Ele. E o que Deus faz é milagre. Sim. O que Deus faz. Senhor, eu vou sair, vou nessa repartição aí, vou ter que resolver esse negócio. Senhor, que eu encontre favor, que as pessoas me atendam bem. E, gente, você vê que as coisas acontecem. Flui. Aí você vai, encontra um ranzinza da vida, mas aí você tem uma palavra, olha, eu acho que você vai me abençoar hoje, hein? A pessoa já muda totalmente. A palavra branda, né? A palavra branda. E então, essas coisinhas que vão fazendo a vida da gente, bom dia, né? A vida ser um milagre. Eu tenho uma pessoa que a gente dá bom dia, a pessoa não responde. Dá bom dia, e eu acho que eu dei tanto bom dia que agora a pessoa responde. Olha, que né? bom. E eu acho que isso é... Nem que seja assim, vou responder para não ficar falando de novo. Já virou, esse bom dia já virou um milagre. Exatamente. Então é uma bênção, né? É verdade. Você ser solícito, ser prestativo, isso também é um milagre para o próximo. Sim. Com certeza. Você tem que... ser usado por Deus naquele momento específico que a pessoa precisava de você. Sim. Não é? Servir É ao isso, próximo. gente. Vamos desenvolver essa gratidão que nos faz até... podem dizer que são simplórios, são ingênuos, mas nos faz ver milagre todo dia. E o caminho do milagre está aberto, né, pastora? Assim, né? Eu acho que o maior milagre, assim, quando a gente pode dobrar os nossos joelhos, sabe assim? E falar com Deus. Com Deus. Surreal, Eu fico pensando assim, Isso né? é surreal. Nesses países que ainda tem monarquia, tem todo um protocolo, não é qualquer um que entra na presença do rei, sabe? Assim, são pessoas, assim, né, altamente, né, ou importantes, ou com alguma, enfim, algo diferenciado. Gente, em qualquer lugar, seja no banheiro da sua casa, no banheiro, pastora, no banheiro da sua casa, na sala, enfim, qualquer lugar, você poder dobrar o seu joelho e apresentar, né, para o seu rei, para o seu Senhor, sabe assim, independente do que você esteja passando, que você esteja vivendo. Ai, mas eu tô todo errado. Não importa, você pode dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me ajuda. Né, envia o socorro. Isso é um consolo. É porque assim, você sabe que você está acessível, né, ao Senhor e que Ele te responde, que Ele te ouve. Ainda diz assim, né, que no tempo oportuno Ele responde às nossas orações. Então isso precisa ser assim, uma injeção de esperança para as nossas vidas. É verdade, isso precisa ser celebrado. Exatamente. A gente não precisa passar mais sozinho por essas coisas. É verdade. Né? Gente, estamos já finalizando o nosso papo, tão gente, gostoso. Passa rápido, né? E eu queria pedir, então, pastora Ana Paula, que você fizesse uma oração pelos nossos telespectadores que estão precisando crer em milagres. Amém.
aquelas situações que, se não for um milagre, Amém. não tem jeito. É verdade. Que o Senhor Jesus possa estar colocando assim essa fé no coração de quem nos assiste. Amém. Hoje ou vai ver depois, não sei quando, mas vai ver no momento oportuno e essa oração vai te abençoar. Amém. Vamos orar. Quem sabe não é com você, né, que nós estamos falando nesse dia, e eu creio, nós cremos que o Espírito Santo Amém. vai te visitar aí, você vai ser renovado em esperança, em fé, em alegria, porque o nosso Deus, ele realiza, né, e ele intervém naquilo que aparentemente pode ser impossível para o homem. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Amém, Senhor, nós somos gratas a Ti, porque nós temos livre acesso à Tua presença. Amém. E como isso é maravilhoso, Jesus, poder nos achegar a Ti, poder fechar os nossos olhos, dobrar o nosso joelho e saber que independente do lugar que nós estamos, pode ser aí no metrô, pode ser no ônibus, pode ser na rua, na sua cozinha, o Senhor te recebe e te acolhe num trono maravilhoso que é o trono da graça. E eu te peço, Pai, que o Senhor visite, Pai, aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão passando, Deus, por um tempo de angústia, Amém. um tempo de aflição, um tempo em que aparentemente, Senhor, as portas se fecharam, as esperanças acabaram. O Senhor é o Deus que abre portas, que transforma circunstâncias, que revoga diagnósticos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que haja um renovo sobre esse teu filho, sobre essa tua filha nesse Amém, dia, Jesus. Pai. Que eles sejam reanimados pelo poder da tua palavra, Pai. Porque o milagre, ele acontece no Senhor, Pai. Amém. Deus, nós os abençoamos em nome do teu filho Jesus. Amém, Deus. Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui no programa. E se você sabe de alguém que precisa dessa palavra de estímulo, Verdade. de fé, compartilhe esse link. Ou venha nos visitar aqui na igreja. Nós queremos orar por vocês. Queremos ajudá-lo a passar talvez por um momento difícil que você está passando. E eu agradeço também a presença da pastora Ana Paula, da Gabriele. Venha nos Muito visitar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Thank you.